Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Graças a Deus aqui nós estamos mais uma vez com a apresentação da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023 o livro dos Salmos. Nós estamos aqui na classe de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, lição de número 8, os Salmos sapienciais, aí a parte 2. Semana passada tratamos aí a respeito desse mesmo assunto, nos baseando aí em 2 salmos, e agora vamos tratar a respeito dos Salmos de número 119. Nós temos aqui uma leitura bíblica, então, do verso 1 até o verso de número 8, que nesse momento eu não farei, porque nós vamos tratar a respeito aqui na nossa aula, nos tópicos, a respeito então de todo ele. Deixo aí a critério de vocês na leitura em classe. No nosso texto áureo, nós temos o Salmo 119, o versículo de número 165, que diz: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Seguindo então a nossa aula com o nosso sumário, com uma introdução, depois nós teremos mais 3 tópicos para o desenvolvimento da nossa aula, com fidelidade e anelo pela lei, do verso 1 até o verso 88. No segundo tópico, nós vamos tratar a respeito da sabedoria, a respeito do entendimento, prudência e certeza do juízo. Então, até o verso de número 144. E o terceiro, súplica e esperança na certeza do socorro divino. 145 até o 176. E depois nós teremos a nossa conclusão. Na nossa introdução, nós lemos: nesta lição, concluiremos o estudo dos Salmos sapienciais, procurando explicar o propósito e as principais lições do Salmo 119, o salmo e capítulo mais extenso de toda a Bíblia Sagrada e o que trata mais ricamente da relação do fiel com a palavra de Deus. Longe de tentar expor o texto versículo a versículo, nosso intuito é acompanhar o desenvolvimento das ideias do salmista, demonstrando que toda a composição trata de uma experiência particular do poeta sagrado, que, à luz da sabedoria divina, é explicado de modo a servir de modelo para todos nós. O nosso primeiro tópico, como já dito, fidelidade e anelo pela lei, baseado no verso 1 até o versículo de número 88, nós temos aqui em nosso primeiro parágrafo o seguinte comentário:
Uma primeira consideração com respeito ao Salmo 119 está relacionada à estrutura peculiar e muito bem elaborada desse salmo. Seus 176 versículos, eles estão divididos em 22 seções de 8 versos cada. Cada seção denominada de acordo com uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Assim, a primeira seção, verso 1 até o verso 8, é denominada Aleph, a segunda, do verso 9 até o 16, Bet, e etc. A razão disso é que a primeira palavra hebraica de cada um dos 8 versos de uma determinada seção começa com a mesma letra. Assim, a palavra inicial de cada verso da seção Aleph, por exemplo, começa com exatamente esta letra. Aqui está, do Salmo 119, uma particularidade muito importante que demanda, então, toda a atenção do professor, principalmente para ilustrar na sala de aula, a fim de que esse salmo ele seja bem compreendido. Como já dito, ele é extenso e nós não vamos aqui fazer uma exposição de versículo por versículo, não caberia de forma alguma no tempo, né? Mas é importante observar esta divisão que aqui está no nosso material de classe, bem demarcado. E aí o professor, no seu estudo, na sua preparação para a aula de domingo ou a sua aula em outro dia que seja, você vai prestar atenção de uma forma a apresentar isso para os seus alunos. Os versículos divididos em seções e as seções, por sua vez, aí dividido num grupo de versículos, e por esta a razão de estar aí entre essas divisões de seções, sempre as palavrinhas Aleph, Bet, e daí a gente vê que essas letras, na realidade, como já dito e lido, nós temos aqui as iniciais do alfabeto hebraico, formando assim, então, um acróstico. Naturalmente, esse acróstico de muita beleza poética e grande valor para a memorização do texto perdeu-se através da tradução. Mas ainda é possível nós identificarmos aí as 22 seções e basear nossa leitura e interpretação do texto sobre esta antiga divisão. Conforme analisarmos esses grupos, notaremos que este salmo ele é uma oração onde o compositor se identifica como um jovem fiel, apontado aí nos versos 9, 99 e 100, que ama a palavra de Deus, mas sofre em meio a uma geração corrompida, escarnecedora, que o persegue e o oprime. Isso no verso 61, 83 e 109. E, contudo, ele encontra o seu conforto na palavra de Deus, ao mesmo tempo em que anela por livramento. Então, é este ponto aqui para nós, nesse primeiro tópico, a respeito da fidelidade e o anelo pela a lei de Deus, porque é a palavra de Deus que vai trazer para nós esta segurança, essa garantia, também esse renovo, que todo aquele que quer realmente viver na presença de Deus e guardando os mandamentos do Senhor, lógico, ele vai sofrer perseguição, porque ele vai estar andando na contramão desta geração corrompida e escarnecedora, como nós lemos. E é na palavra de Deus que o salmista encontra aí o seu conforto, e a mesma coisa para nós nos dias atuais. Na seção Aleph, agora, verso 1 até o verso 8, os primeiros grupinhos de 8 versículos, como dito, o salmista começa então proclamando de modo semelhante ao Salmo 1, que a verdadeira felicidade está em obedecer à palavra de Deus, pois somente assim é possível agradá-lo.
Louvar-te-ei com retidão de coração, como também obter consolo na aflição. Não me desampares totalmente. Em seguida, na seção Bet, verso 9 até o 16, mais 8 grupinhos aí de versículos, declara que para não se deixar levar pelas disposições contrárias e enganosas do coração, ele se aplicou à palavra de Deus e se esforçou para guardá-la a fim de purificar o seu caminho. Aí escrito o versículo, para eu não pecar contra ti. E pede ao Senhor que o ajude neste propósito. Não me deixes desviar. Ensina-me os teus estatutos, pois sua intenção é sincera. De todo o meu coração te busquei. Escondi a tua palavra no meu coração. Fogo mais com os teus testemunhos. Na seção Gimel, verso 17 a 24, ele pede ao Senhor entendimento. Desvenda os meus olhos, não escondas de mim os teus mandamentos, pois tenho meditado na palavra, mesmo sob o escárnio e desprezo dos ímpios, e aí correndo ainda o risco de ser perseguido pelos poderosos. Então fica aqui o nosso destaque do valor que o salmista ele está dando para a palavra do Senhor, para os mandamentos, para os preceitos do Senhor. Quando usamos aqui essas expressões, a lei do Senhor, os seus preceitos, os seus mandamentos, nós estamos falando da mesma coisa. São palavras dentro do texto que são sinônimas, né? Então, olhe como que dentro dos Salmos nós podemos perceber como que no meio desta oração ele se coloca diante do Senhor e aí pede entendimento, e aí ele pede ao Senhor que o firme num propósito que ele estabeleceu, que ele colocou no seu coração. Ele reconhece que o homem por si só, ele não consegue vencer aquilo que lhe é o contrário, né? Até a si mesmo, né? O coração do homem, ele é mau desde a sua meninice. No entanto, enchendo-se da palavra de Deus, há sim possibilidade de viver uma vida mais consagrada a Deus. E é exatamente isso aqui que o salmista, nos Salmos de número 119, ele passa de ensinamento para nós, de instrução para o nosso coração. Seguindo ainda neste primeiro tópico, na seção Dalet, que mais oito grupinhos aí de versículos, acrescenta que depende totalmente de Deus, não apenas para obter entendimento, mas para ser vivificado e fortalecido para obedecer à palavra. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Olha que interessante. Vou repetir. O homem por si só, ele não consegue vencer aí essas dificuldades e essa sua própria natureza. Mas se o Senhor, ele iluminar o nosso entendimento, como o salmista está colocando aqui, aí sim nós teremos condições de viver verdadeiramente na presença do Senhor, porque nós seremos vivificados e seremos fortalecidos pelo Senhor para obedecer a sua palavra. Tudo é operação de Deus, tudo é agir de Deus. Então o Senhor nos dá a sua palavra, ele nos vivifica, é ele que nos abre o entendimento para que nós possamos observar os seus mandamentos e nos dá, por ela mesmo, pelo poder desta palavra, a condição para que nós possamos viver diante dele e diante dessa sociedade que nós estamos inseridos. Continuando a nossa leitura aqui, o salmista, ele então expressa agora na seção Re,
expressa o desejo de perseverar até o fim, se tão somente o Senhor lhe der, além de entendimento, graça para rejeitar o pecado que tanto teme cometer. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Deste modo, na sessão VAV, ele promete confessar perante os homens a lei que tanto ama e na qual tanto se alegra. Terei que responder ao que me afronta. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. Tudo isso é a operação da palavra de Deus dentro de cada um de nós. É por isso que nós devemos realmente estar cheios da palavra do Senhor. A propósito, cabe lembrar aqui que o desejo de se encher do Espírito de Deus, ora, certa vez Jesus disse que suas palavras eram espírito e vida. Então lembremos disso. Esta palavra é viva e eficaz. Uma vez que nós estamos nos enchendo desta palavra, nós estamos nos enchendo de Cristo. Nós estamos nos enchendo do Espírito do Senhor. Logo, nós temos condições para observá-la e também condições para viver a cada dia o que se espera de nós quanto cristãos neste tempo que nós estamos atravessando. Neste próximo parágrafo, nós lemos na seção Zain, o salmista expressa a sua esperança em Deus, pois embora aflito e indignado com o desprezo dos ímpios pela lei, ele se lembra dos juízos passados e assim se consola e é vivificado para se manter fiel à palavra. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Oprimido pelos ímpios, como cita na seção Rete, ele confessa: não me esqueci da tua lei. E ao invés de negociar sua fidelidade para agradar aos ímpios, ele afirma que preza apenas a companhia dos justos. Ele reconhece na seção Tete que suas aflições têm servido a um bom propósito. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Depois disso, passando a desejar a lei de Deus mais do que o ouro e a prata. A operação de Deus, através até de uma correção que lhe sobreveio, ele reconhece que após aquilo ele se saiu melhor. E o prazer dele na palavra de Deus, ela aumentou. Houve um desejo maior até do que o ouro e do que a prata. Então, se nos dias pelos quais nós estamos passando, nós também temos alguns desejos até lícitos, né? Porque desejar aí ter prosperidade não é uma coisa ilícita, desde que seja de forma correta, evidentemente. Porém, a palavra de Deus, ela tem um valor muito maior para aquele que a ama. Mas, para tanto, é necessário que o próprio Deus opere isto em nossos corações. Por outro lado, na seção Iode, deseja alívio para as suas aflições e que aqueles que deram testemunho da sua perseverança em Deus, debaixo da aflição, também testemunhem a benignidade divina para com ele. De fato, este anelo irrompe na seção Kaf com uma súplica de alguém que suportou tempo demais sua aflição, mas ainda assim espera em Deus, sabendo que ele não faltará com a promessa. Aí está escrito: quando me consolarás tu, ajuda-me.
Esta é a expressão, então, do salmista aqui nesta sessão. Então, antes de passar aqui para o nosso segundo tópico, professor, preste bem atenção em cada colocação, de forma resumida aqui, evidentemente, mas a respeito de cada sessão desse salmo, e você faça a correlação até mesmo com outros textos e até mesmo de outros salmos, para que possa entender bem essas expressões aqui do salmista. Já lemos aqui também que os Salmos 119, apesar dele ser extenso, é bem didático, viu? É fácil de compreendê-lo. E quando nós temos uma atenção maior para esse detalhe das sessões, então o salmo fica muito mais claro e eu digo para vocês, muito mais prazeroso de ser estudado. Seguindo para o nosso segundo tópico, que trata a respeito de sabedoria, de entendimento, prudência e certeza do juízo, baseado nos versos de 89 agora até o 144. E aí nós lemos: o salmista, ele celebra a fidelidade e poder de Deus manifesto através da palavra e a grande alegria que encontrava na profundidade inescrutável do seu entendimento. O teu mandamento é amplíssimo. Isto na seção Lamed. Na seção Men, fala do seu amor pela palavra, pois através dela se tornou sábio e entendido, mais sábio do que os meus inimigos, mais entendido do que todos os meus mestres, mais prudente do que os velhos. Mesmo em meio à sua atual aflição, ele não poderia se apartar do testemunho de Deus, pois a palavra é a lâmpada para os pés e a luz para o caminho, como testifica na seção Num. Aqui, percebam os irmãos que o tempo ele faz com que nós nos tornemos prudentes, uma boa escola faz com que nós nos tornemos sábios e entendidos, e muitos inimigos são mais espertos. Todavia, ele coloca que tudo isso aqui pode ser alcançado quando se há prazer na lei de Deus, em guardar, em colocar em prática. Então, pode ser um moço, pode ter uma tenra idade. No entanto, pode sim alcançar experiência, prudência, sabedoria, entendimento por meio da palavra de Deus, da meditação das Sagradas Escrituras. Olha a valorização que há em relação à palavra de Deus, aos mandamentos, aos seus preceitos, aqui nos Salmos de número 119. Então, você quer ter aí uma vida bem mais sucedida e ter um caminho aí na prudência, a palavra de Deus nos dá essa possibilidade, meus irmãos. Nós precisamos urgentemente valorizar mais as Sagradas Escrituras. Jamais deixá-la para a leitura somente em culto, somente em momentos de estudos bíblicos. Não, isso aqui tem que ser lido, ela tem que ser lida em todo momento, em todo tempo. Sempre que houver uma oportunidade, tenha às mãos uma porção das Sagradas Escrituras para a leitura e para a meditação. Quando não, traga a memória. Ore, fale com Deus, e o Espírito Santo, ele vai te fazer lembrar de tudo aquilo que você aprendeu.
em uma pregação expositiva, em um grupo de estudo bíblico, naquele seu momento devocional na presença do Senhor, e pode ter certeza, você vai estar acrescentando sabedoria, prudência, inteligência espiritual para a tua vida. Seguindo aqui o nosso parágrafo, ao contrário daqueles que se retiram de Deus pela sua duplicidade, na seção Sâmic, o salmista reafirma sua esperança e segurança no Senhor, na sua palavra, certo que ele não faltará e não o envergonhará, e relembra o juízo que aguarda os apóstatas, ou seja, aqueles que se desviam da presença de Deus, aqueles que se afastam da palavra de Deus. Aí nós lemos assim: tu desprezas a todos os que se desviam dos teus estatutos. Tu tiraste da terra como escórias a todos os ímpios. Isto aqui nos faz lembrar realmente dos Salmos de número 1, principalmente a última parte dos Salmos, que diz que o Senhor, ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou então, o versículo antes, que o ímpio vai ser como a moinha que o vento espalha. Tá? Então, aquele que guarda a lei, medita nos mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, ama a lei do Senhor e medita nela todo dia, este vai ser conservado, este vai ser protegido, vai ser guardado por esta lei, que é a palavra de Deus. Agora, aquele que se afasta, aquele que se desvia, aquele que não tem prazer na palavra do Senhor, este aí não tem como ser conservado, este vai perecer, porque está fora da garantia de conservação, de segurança. Este aqui é o problema de viver a parte da palavra do Senhor. Infelizmente, hoje se encontra na igreja, congregação dos justos, pessoas que não valorizam a palavra de Deus. A propósito, eu quero até deixar aqui um alerta, que às vezes ouvimos dentro das igrejas a seguinte expressão: agora, depois que canta o conjunto A, canto B, canto C, a irmã, o irmão A, B e C teve tantas oportunidades, aí quando está faltando 20 minutos, 15 minutos para terminar o culto, aí usa aquela expressão, é um jargão até. Agora vamos à parte mais importante do culto, momento em que nós vamos meditar na palavra de Deus. Ora, um culto de 2 horas, onde foi apresentado tanto cântico, tantas oportunidades, às vezes 1h30 ou até mais, para sobrar, né, o tempo que restar ser para a palavra de Deus, ainda dizer que ela chegou a parte mais importante do culto, isso é demagogia. Então, se realmente a palavra de Deus tem para o pastor uma importância tal, o tempo tem que ser invertido. Então, tem que ser deixado para a exposição das Sagradas Escrituras um tempo bem maior do que nós estamos acostumados aí a ver. E não é somente o tempo. O pregador, o ensinador da palavra tem que ter diligência na exposição das Sagradas Escrituras, de modo que a congregação, as pessoas possam entender a mensagem e se agradar da mensagem. Não é se agradar do pregador, não. Porque se agradar só do pregador, não resolveu nada. A pessoa tem que se agradar da mensagem, da palavra de Deus, e daí retornar para ouvir novamente a palavra de Deus. Então nós temos que ser despertados
nesta nossa escola bíblica dominical, neste trimestre, principalmente por meio dos salmos. E aqui, muito mais, nesta ocasião, desta aula, que nós vamos estudar, e aqui estamos estudando os salmos de número 119, né? Então, vejo que na seção Ain, suplica que Deus, ele não permitia que ele fosse entregue nas mãos do inimigo, e que Deus não tarde em fazer justiça ao seu servo e visitar a infidelidade dos maus. Na seção P, acrescenta o quanto tem sido zeloso pela lei, angustiando-se com a desobediência dos homens, a ponto de ser consumido pelo seu zelo, como afirma na seção seguinte, que é Tissadê. Então, vejam, observe isso, reserve, professor, um tempo ainda para a meditação, para um aprofundamento melhor nesses salmos, para a próxima oportunidade sua de aula. Assim nós seguimos aqui para o nosso terceiro tópico, que nós vamos tratar a respeito da súplica e esperança na certeza do socorro divino. Versos 145 até o verso de número 176. Leia o nosso material de classe. Aproximando-se do fim de sua oração sapiencial, o salmista mantém-se firme em sua petição e lembra na seção Kof como tem clamado ao Senhor e sido confortado pela certeza da sua proximidade, na medida em que o busca na palavra. Esperei na tua palavra, tu estás perto, ó Senhor. Eu tenho constantemente exortado aos irmãos, alertado aos irmãos com relação ao momento que a gente passa na presença do Deus Todo-Poderoso. Quando você está com um tempo reservado, como este aqui nós estamos, e depois nós vamos reservar mais um tempo para a preparação da nossa aula para o domingo, que no meu caso é o domingo de manhã. E quando nós passamos esse momento na presença do Senhor, com a Bíblia Sagrada, ela aberta, e meditando, o que você está buscando? Você está buscando a Deus. É um momento de oração, é um momento de devocional, é um momento em que você está na presença do Deus Todo-Poderoso, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Verbo, então, sendo Jesus Cristo, após ressuscitado, ele subiu ao céu e derramou sobre nós do seu Espírito, ou seja, veio fazendo em nós morada. Então nós temos conosco a própria palavra, e aqui, Bíblia aberta, e você meditando, palavras que são, como já disse, Espírito e vida. Então você está perto do Senhor, você está buscando a Deus, quando busca compreender, quando busca entender. É exatamente aqui que o salmista, conforme nós lemos, ele tendo clamado ao Senhor e tendo sido aí confortado pela certeza da proximidade de Deus. Ora, você não sente a presença de Deus quando, com interesse de coração, você estuda a Bíblia Sagrada? Certas palavras que você vai lendo e você vai deixando o Espírito Santo agir em você, não sente você a presença de Deus? Ora, então a presença do Senhor, ela não está somente lá naquele culto fervoroso, barulhento, que é uma bênção, é gostoso estarmos lá, passarmos por esse momento de avivamento. Mas, quando nós estamos sozinhos e com um tempo reservado para a meditação da palavra do Senhor, aqui também está acontecendo um avivamento, um despertamento, porque nós estamos na presença do Criador dos céus e da terra. Então, continuando a nossa leitura,
Na sessão seguinte, Resh, embora afligido pela quantidade e força dos seus perseguidores, o que o levou a expressar sua ansiedade pelo livramento, ele não se desespera, pois sabe quantas são as misericórdias e os juízos do Senhor. Tudo expresso nesta sessão que eu acabei de citar, tá bom? Então, na sessão, sim, reafirma seu aborrecimento pela transgressão e o seu amor pela lei, bem como a alegria e paz que colhia dessa sincera devoção à palavra de Deus. E finalmente, na sessão tal, conclui exprimindo aí seu desejo de que a sua súplica seja ouvida e atendida brevemente pelo Senhor. O salmista, ele promete anunciar a palavra e louvar a Deus pela salvação de sua vida, a qual compara, pela gravidade da sua aflição, a ovelha desgarrada que é buscada, resgatada pelo pastor. Diz: desgarrei-me como a ovelha perdida, busca o teu servo. Nós percebemos no decorrer do Salmo 119 que muitas pessoas não gostam muito da sua leitura por conta dele ser extenso, um capítulo extenso, porém estão perdendo um conteúdo extraordinário aqui nos Salmos de número 119. E também, quando estudamos da maneira e da forma como nós aqui estamos fazendo, nós vamos notar que não foi um escrito de forma aleatória, sem sentido. Pelo contrário, esta oração aqui, ela foi com propósito. E a estrutura que nós vemos dentro do escrito, tudo com propósito. Tanto é que é um acróstico. O que é o acróstico? Aproveitando as primeiras letras, às vezes, de uma palavra para formar uma frase, que é o que nós conhecemos hoje aqui, né? Mas ele tem o intuito de nos fazer decorar, memorizar, de repente, uma frase. Para quem estuda, faz concurso público, quantas vezes nós não nos utilizamos de um acróstico para memorização, às vezes de lei, para quem faz parte jurídica, nós fazemos assim. E aqui, o propósito com este acróstico era com que o povo memorizasse tudo que está escrito aqui, uma vez que é longo. Então, faça o acróstico e de parte em parte você vai meditando, você vai ver que é prazeroso e vai poder, então, aí decorar, guardar realmente no coração, como aqui nós temos escrito: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Tem essa preocupação? Então, faça uma forma de memorizar a palavra, é válido. Tá bom? Decorar, só que só o decorar não é o bastante. Tem que decorar, tem que realmente descer para o coração ou subir para o coração e você amar a palavra do Senhor. Ó, como amo a tua lei, a minha meditação em todo dia, e daí colocar em prática, tá certo? A cada dia você vai então colocando em prática, a cada decisão que for tomar, a cada lugar que for, você vai ter a preocupação de lembrar-se da palavra de Deus e notar se realmente está de acordo com aquilo que você aprendeu. Por certo, você tornar-se-á em uma pessoa prudente, sábia, esperta. Por quê? Porque você está cheio da palavra de Deus, esta palavra poderosa, esta palavra criadora. Bem, meus irmãos, nós chegamos assim à conclusão da nossa aula de hoje. E aí nós lemos: apesar de sua extensão, o Salmo 119 apresenta uma linha de pensamento muito clara
e instrutiva, orientando-nos a buscar ao Senhor na sua palavra, pois em meio à aflição é na palavra que encontraremos, primeiro, instrução, segundo, consolação, terceiro, a certeza de que Deus está conosco, independentemente das circunstâncias exteriores, e que não nos faltará, mas cumprirá tudo o que prometeu em sua palavra, segundo o seu bom propósito para conosco. Olha só, onde encontrar Deus? Onde encontrar o Senhor? Aqui, ó, palavra. Vá para a palavra, vá para a Bíblia. Às vezes pessoas saem de um lugar, se deslocam para tão longe, às vezes atrás de uma palavra de edificação, consolação, sendo que ele tem a Bíblia Sagrada. Ele pode abri-la e ali meditar. Olha só o salmista aqui, em meio a tanta aflição, a tanta dificuldade, ele busca instrução, ele busca consolação e ele busca a certeza de que Deus está com ele, independente da situação exterior, tá? Do lado de fora que o está afligindo. Então, onde encontramos? A palavra de Deus. Agora, naquela época, o quanto eles tinham realmente das Sagradas Escrituras? E hoje, o que é que nós temos? Bem organizado até, não é? Hoje, todos nós temos acesso, não é um grupo privilegiado da igreja que tem acesso à lei. Não, você tem. Há alguns na igreja que Deus deu uma condição maior para entendimento da Sagrada Escritura, como os mestres da igreja, mas você tem a oportunidade da escola bíblica de estar reunido lá e ser instruído, e ser ensinado, e aprender princípios importantes que lá em casa você vai poder ler nas demais escrituras, conforme você aprendeu ali na escola. Então, hoje nós temos 66 livros organizados, bem aqui, ó, dispostos para nós. Quando não físico, hoje, no tempo que nós estamos vivendo, temos digital também. Então não tem como a pessoa dizer, eu estou no trabalho, eu estou em deslocamento de casa para o trabalho, de casa para a escola, ou vice-versa, e eu não tenho tempo para ler. Hoje no smartphone você tem condição de ter uma Bíblia e você ali, então, fazer a sua leitura num tempo disponível. Vamos aproveitar, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é preciosíssima e ela vai abrir o nosso entendimento, ela vai nos esclarecer e vai trazer para nós um verdadeiro despertamento, um verdadeiro avivamento e vai aumentar o desejo do nosso coração de estar na presença de Deus. Vamos nos desocupar das coisas que são terrenas e vamos nos ocupar mais com a meditação da palavra de Deus. As outras coisas podem ser feitas? Sim, mas veja se diminui o tempo das outras e aumente o tempo da meditação da palavra de Deus. É esta ideia que o salmista quer transmitir, que nós venhamos valorizar, assim como damos valor para o ouro e para a prata. E uma vez que o Senhor iluminar nossa mente, compreendermos, então o valor dela será muito maior para nós do que o ouro e a prata. Porque, afinal de contas, por meio desta compreensão e desse entendimento, nós vamos alcançar todas as outras coisas. Assim, nós estudamos no livro dos Salmos, a lição de número 8, os Salmos sapienciais, a sua segunda parte, baseado nos Salmos de número 119. Passamos por uma introdução. Primeiro tópico, fidelidade e anelo pela lei, versos 1 até o 88. O segundo tópico, sabedoria, entendimento, prudência e certeza do juízo, versos 89 até o 144. Terceiro,
súplica e esperança na certeza do socorro divino. Versos 145 a 176. E por fim, conclusão. O nosso texto áureo está no Salmo 119, verso 165. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Versículo maravilhoso, extraordinário, que nós possamos realmente, irmãos, a partir desse estudo, valorizar ainda mais a palavra de Deus, e que ela seja o maior tempo de ocupação da nossa parte, seja com a meditação da palavra de Deus. Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês e que haja graça na vida de vocês, professores, para o ensino na sua escola bíblica dominical ou no seu grupo de estudo durante a semana, conforme for aí na sua congregação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a nossa próxima aula. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Mensagem, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe.
todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.